Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje trouxemos as dúvidas de um aluno do nosso curso Automação na Veia. Ele está desenvolvendo um projeto para monitoramento de uma caixa da água, dos diferentes níveis, e está com dificuldade no desenvolvimento, nas regras que ele desenvolveu. Ele trouxe essa dificuldade e eu vou resolver ela aqui online, junto com você. Para que também, se você tem uma dificuldade parecida ou se você tem alguma dificuldade no seu projeto, lembre-se, envie para mim e nós vamos selecionar alguns dos projetos e trazer soluções online, assim como nós vamos ajudar o nosso amigo Rodrigo. Vamos ouvir qual é o seu problema? Boa tarde, Carlos. Tudo bom? Meu nome é Rodrigo. Sou aluno seu aí do curso de Arduino. Eu estou tentando fazer um projeto aqui para estar automatizando a minha bomba d'água. Tá, eu tenho uma caixa em cima da minha casa e tenho uma outra aqui embaixo, que é de 5.000 litros. A princípio, eu quero automatizar somente para estar lendo as informações da caixa principal da casa. Lá eu tenho um sensor que eu fiz com cano de PVC, com 3 boias daquela mini boia da Icos, tá? Já coloquei, já está funcionando tudo certinho. Inclusive está funcionando de uma gambiarra que eu fiz aqui, mas eu quero usar o Arduino para estar controlando isso, ou até uma Node MCU, né? Aqui, a princípio, eu coloquei para estar lendo, né, 2 sensores somente, só o sensor médio e o sensor alto, quando a caixa está no meio e quando a caixa tá cheia. Justamente para quando chegar no meio, ela ligar a bomba e depois desligar. Aqui no primeiro código que eu fiz, eu usei aqui no loop, né, a função aqui if, else if, else. Só que o que acontece? Quando está lendo aqui, eu percebo que ele funciona na primeira vez. Quando eu testo os sensores aqui manualmente, aqui na bancada eu coloquei 2 push buttons só para testar. Mas eu testei também com a boia, né, para ver que na verdade seria a mesma coisa, o contato fechado ou o contato aberto, né, da boia. E liguei com o resistor de 10K, tudo certinho. Só que na hora que você coloca ali para ler a porta serial, ele funciona um certo momento, depois ele para. Aí daqui a pouco ele liga sozinho a bomba, ele desliga. Aí eu queria uma ajuda sua. Com certeza tá faltando alguma coisa aqui para dar uma melhorada. Eu vi aquela parte de... Então, vocês viram o problema que ele passou, né? Ele utilizou alguns ifs para verificar o sensor, se está no nível ou se não está no nível. If else, ele juntou ali os ifs. Mas diz ele que horas funciona, horas não funciona, né? Então vamos entender. Ele mandou o código para mim, eu vou abrir o código aqui para a gente poder analisar como que está o projeto dele. Vamos tentar resolver o problema dentro do algoritmo que ele desenvolveu, entender e talvez até criar uma solução ainda mais avançada, visto que ele está controlando apenas 2 sensores, mas ele quer posteriormente controlar 3 sensores. Né? Vamos entender aqui como que funciona esse projeto. E eu montei eu já baixei o código dele, eu já vi como ele está desenvolvendo, simulei aqui fisicamente com o meu Arduino como que está montado lá o sistema dele, né? E como nós vamos montar também aqui para conseguir simular, visto que eu não tenho aqui as bombas, não está numa caixa d'água, mas a gente consegue simular isso com botões, porque a bomba nada mais faz do que fecha contatos, né? Então ele me passou que quando o nível da água passa, né, o contato está fechado. Deixa eu até abrir aqui o Paint para a gente conseguir entender como que está o sistema dele. Espera aí. Tá, então o sistema lá no aluno, ele montou dessa forma. Tem 2 caixas d'água. Deixa eu até deixar mais grosso esse lápis um pouco. Aí. Tem 2 caixas d'água, uma em cima e outra embaixo, né? Essa caixa aqui de baixo tem um motor que vai jogar água para a caixa de cima. Normal, né? Vai jogar água lá com um cano para a caixa de cima. Essa caixa aqui de cima tem um sensor, né? Tem um cano de PVC com as boias. Então as boias lá são os sensores. Uma boia 1, 2 e 3 boias. Sensor baixo, sensor médio, sensor alto. Ele está utilizando apenas esses 2 sensores aqui de cima inicialmente, mas ele quer utilizar os 3. Ou seja, esse motor aqui vai ser acionado apenas quando o nível estiver baixo, né? Ou no sensor 2, agora que ele está fazendo o controle apenas com esses 2 sensores. Mas futuramente será no sensor 3, aqui o sensor mais baixo. Vai ligar o motor e o motor vai jogar água lá para cima. Então esse sensor vai controlar esse motor. A água está por aqui, o motor está ligado. Uma vez que ele passa por esse sensor, né, a água quando estiver nesse nível, ele vai ligar o motor e a água vai subindo até chegar no nível maior. Passou desse nível, ele vai mandar um sinal para desligar o motor. Ok, daí a água aqui não vai ser mais enviada, ele vai desligar, o nível da água vai começar a baixar
aí agora com sentido para cá, né? E quando tiver neste nível, pelo que ele desenvolveu, mas a gente vai desenvolver o projeto futuro, e quando tiver nesse outro nível, quando passar desse nível, aí sim liga o motor novamente e o motor começa a enviar água novamente. Então esse é o projeto que ele está desenvolvendo, né? Sendo que também é interessante ter uma segurança aqui no sensor, é uma ideia que ele vai fazer posteriormente, mais um sensor aqui, para quando este nível chegar aqui, solicitar para que esse motor ligue. Então a água está aqui nesse nível, ele vai solicitar para que o motor ligue. Antes do motor ligar, ele precisa saber se tem água aqui dentro. Então podemos até criar um sensor aqui posteriormente para avisar que esse motor só vai ligar se existir água, até para não estragar o motor. Então toda a segurança dá para ser desenvolvido, né? Inicialmente vamos só entender o código que ele desenvolveu e corrigir o código inicial, que é o código que ele fez, que simplesmente tem esses dois sensores. E quando a água passar do nível, vamos chamar aqui esse nível de S1, né? S1 e S2. Então aqui seria, deixa eu colocar ali, S1 e S2. Sensor 1 e sensor 2. Quando passar do sensor 1, o motor desliga, aí ele vai descer, e somente depois que passar do sensor 2, ele liga novamente. Então temos que fazer esse teste, tá ok? Vamos lá então programar agora. Estou com o código do aluno aberto. Vamos analisar junto o que ele está fazendo. Lembrando que sensor 1 é o sensor de nível 100%. Deixa eu ver se ele deixou dessa forma. Sensor 1 nível 100%, sensor 2 nível 50%. Então o sensor 1 é o sensor quando a caixa está cheia e sensor 2 é o sensor de quando está na metade. Ok, inicializou aqui o serial. Definiu as duas portas como input, né? Vou só mostrar para vocês aqui como que está configurado aqui o meu protótipo que eu fiz na bancada. Deixa eu abrir aqui. Então na bancada eu montei aqui no meu Arduino, também simulando aqui desta forma. Simulando as boias está os sensores, né? Seria aqui o sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 100% aqui da caixa cheia, e aqui podia ser com 20%, né? E aqui com 50%. Então vai depender do nível onde a pessoa instalar o sensor. Mas aqui estamos simulando os 3 sensores da forma como ele ligou lá com o resistor de 10K, né? Sendo que ele manda um sinal positivo para a porta quando o sensor é acionado. Eu vou simular clicando no botão. Então, quando eu clicar no botão, significa que ele passou por esse sensor, que a água já subiu aquele sensor, porque ele fechou o contato. O sensor 2 também e o 3 também. 1, 2 e o 3. E aqui depois, no segundo projeto, nós vamos desenvolver, nós vamos ter aqui na porta 5, ligado o sensor da caixa que estaria embaixo, aquela caixa onde estará a água que vai ser enviada para a caixa de cima. Então esses sensores aqui só vão ligar o motor caso esse sensor esteja acionado, quer dizer, existe água dentro da caixa. Isso vamos fazer posteriormente. E aqui um LED está indicando visualmente para eu poder saber se o motor ligou ou não. Tá? Então, inicialmente esse projeto aqui nós vamos adicionar num segundo momento, e agora primeiro nós vamos corrigir o projeto do nosso aluno, que tem apenas esses 2 sensores aqui, que é o que nós estamos vendo agora. Ok, então está lá, sensor 1 e sensor 2, está como entrada, correto. Pino do relé está na porta 4, ok. Eu vou só alterar para as portas que eu estou aqui. Então eu estou com o pino do relé aqui na porta 8. Estou com o sensor 1 na porta 2 e o sensor 2 na porta 3. Ajustando as portas para a minha configuração. Serial.println, imprimiu, inicializou o serial corretamente. Está sendo feita a leitura com digital read, corretamente também. Então vai ser 1 quando tiver com o sensor acionado e vai ser 0 quando o sensor não estiver acionado. Está imprimindo na tela as 2 informações e começou a parte principal do código, que é essa aqui, que é o coração do código. E a cada 2 segundos está sendo feito o delay, fazendo a leitura. Vamos só organizar um pouquinho este código,
porque a indentação dele pode confundir um pouco. Você vê como a indentação é importante. Aqui nós temos um if, daí percebe-se que este else, a impressão que está dentro desse if, né, porque ele está com uma indentação um pouco para cá. Esse dá a impressão que não está, está dentro desse if também, que na verdade não está. Então vamos só corrigir essa indentação, porque a indentação é importante para a gente conseguir visualizar a informação. Vou fazer o padrão que eu geralmente utilizo. Deixamos o if aqui. Então aqui nós temos um bloco de código que vai ser executado. E o else if, ele vai vir aqui, que ele é um else totalmente separado. Né? Ele é um outro bloco de código que só vai executado caso a condição de cima seja falsa. Então ele não faz parte do if de cima, desse bloco. Ele faz uma condição posterior. Também. Então são 3 condições diferentes que está sendo 3 opções, né, de controle que estão existindo aqui. A primeira opção seria se o sensor 1, ou seja, se o sensor de 100%, isso aqui seria o 100% da caixa, né, a água chegou lá no 100%, e esse aqui o 50%. Então aqui, ó, se o 50%, se o 100% foi atingido e o sensor 2, que é o 50%, né, sensor 2 aqui, 50%, estiver zero, mas isso não tem como acontecer. Essa condição aqui não tem como acontecer ela. Porque o sensor 1 ele vai estar como 1 quando a água chegar nele. Para a água chegar nele, o sensor 2 também tem que estar atingido. Então, a não ser que fosse invertido os sensores. Né? Então, para chegar no 100%, ele tem que passar pelo 50%. Então, não tem como as duas informações serem... o sensor 2 está como 0. Então, aqui, ó, ele vai desligar a bomba quando os 2 sensores estiverem como 1. Quer dizer que ele passou pelo 50% e chegou no 100%. Então, ele acionou o sensor 1, sensor 2. O sensor 2 vai estar respondendo 1 por algum tempo. E quando chegar lá no 100%, significa que desliga o relé. Ok, daí bomba desliga. Vai desligar a bomba. Caso contrário, né, quer dizer que caso 100% não esteja atingido, aí ele vai testar. Se sensor 1 igual a 1 e sensor 2, bomba liga. Está meio confuso aqui. Se quando o sensor atinge, quando a boia chega no sensor, ele retorna 1, significa que fechou o contato lá em cima. Então ele vai retornar 1. E lá no 100% a mesma coisa. Então nós temos que o primeiro teste que vamos fazer é esse aqui. Né? Se os 2 sensores foram atingidos, quer dizer que está cheia, a caixa d'água desliga. Então é só 2 condições que precisam ser respeitadas. Caso contrário, nós vamos fazer qual teste? Se S1 igual a 0 e S2 for igual a 0. Aí sim que ele vai ligar a bomba. Então ele só vai ligar a bomba nessa condição. Essa terceira condição nem precisa dela. Só vai existir essas 2 condições aqui. Se os 2 pinos forem 1, ele vai ligar a bomba. Os 2 sensores tiverem, ele vai ligar a bomba. Caso contrário, somente se os 2 forem 0. Então essas 2 condições resolveriam o problema. Um caso interessante de se fazer é quando você inicializar já o código. Você já inicializa ele e já define aqui a porta em alto, como height, para que ele desligue o relé. A porta em height desliga o relé porque está utilizando um shield. Quando envia o sinal low para o relé, ele fecha os contatos do relé, ele liga o relé. Então a carga que estiver sendo executada vai ligar o motor, vai mandar a energia que estiver conectada no relé. Quando você manda o sinal height, ele desliga. É o inverso. Você manda o liga e ele desliga. Ele é o inverso mesmo, é assim mesmo que funciona. Até para não confundir, muitas vezes, o que dá para se fazer, é o que geralmente eu faço, cria uma variável. Por exemplo, aqui, ó, define, você pode até colocar o nome, ligar, eu coloco on de ligar. On é igual a low, né? E off é igual a
o inverso de on. E daí se você em algum momento fala assim, não estou utilizando um shield de relé que ele liga com height, só vai vir aqui e ligar, colocar como height, que o off já vai estar atualizado, né? Então não tem, então isso aqui é uma forma simples de você trabalhar e até mais fácil de você entender. Então, por exemplo, eu quero o pino do relé, agora eu vou deixar on. E agora eu quero desligar, eu vou deixar off. Daí você sabe que está desligando o relé. Da mesma forma, 1 ou 0, muitas vezes para você entender melhor como que funciona e depende do sensor que está utilizando, você também pode criar suas próprias constantes para ficar mais fácil ter o entendimento. Então você pode colocar aqui, define nível atingido. Né? Então nível atingido é igual a 1, atingiu um nível, e o inverso, como colocaríamos o inverso aqui? O texto, seria um texto, poderia ser valor 1 igual a, ou melhor, nível atingido, nível não atingido, daí seria, só não pode ter o tio, a caracteres especiais ali. Seria a mesma coisa, então, em vez de ser 0, você poderia colocar nível atingido igual ao inverso nível. Então, se o teu nível atingido é 0, ou seja, quando a água atinge, chega ali no nível, ele retorna 0, daí automaticamente o não atingido vai ser 1. Você fala, não, meu sensor quando retorna, até porque esse tipo de sensor, se você liga ele de ponta cabeça, a boia ela desce uma travinha assim, né? Então ela conecta, a água sobe e ela conecta. Mas se ligar de ponta cabeça, ela vai estar conectada e quando a água sobe, ela solta. Então vai depender muito de como você faz a ligação. Mas ele me contou que o nível, quando atinge o nível da boia, ela responde 1. Quando está abaixo do nível, ela fica 0. Então é dessa forma. Então assim a gente pode saber, visualmente, consegue até entender melhor. Se o sensor 1 estiver em nível atingido e o sensor 2 estiver em nível atingido, desliga o relé. Relé on para desligar. Opa, desculpa, é off aqui, né? Agora sim, viu só? Agora a gente coloca off, que o off daí sim vai ser o height. Então, desliga o relé, off. Que é uma fácil de entender, visualmente você consegue entender. Se o sensor 1 estiver no nível atingido, sensor 2, nível atingido, pino relé off. Se o sensor 1 estiver no nível não atingido, e sensor 2, nível não atingido, pino relé on, liga o motor. Bomba ligada. Vamos testar para ver agora então se vai funcionar dessa forma. Pela lógica que nós vimos inicialmente, já estava, aquela lógica já não estaria funcionando. Vamos lá então, 1, 2, 3 e enviamos. Ok, os dois níveis estão 0, já inicializou com a bomba ligada. Você vê, significa que a água ainda está vazia, não atingiu o nível 1, né, e não atingiu o nível 100%. Então eu vou apertar agora aqui, clicar no botão para ele aparecer 1 no 50%. Vamos ver? Cliquei. 50% apareceu 1, mas ele não está passando mais a bomba ligada, né? Mas não precisa passar. Não precisa passar, sabe por quê? Porque o relé já está ligado. Então a água está enchendo, né? Então por mais que ele não esteja entrando na função, aqui embaixo está aparecendo, por mais que ele não esteja mais entrando nessa função, a última ação que eu fiz foi ligar a bomba relé. Que é essa aqui, ó. Essa aqui foi a última ação que eu fiz. Eu liguei a bomba. Ok, a bomba está ligada. Passou pelo nível, a bomba continua ligada. Agora eu vou passar pelo nível 2. Nível 2, bomba desligou. A água chegou lá no 100%. Agora a bomba vai desligar, vai desligar, vai desligar. E quando ele baixar o nível 2, baixou de 100%, a bomba ainda está desligada, as pessoas estão consumindo a água. Ok, normalmente, sem problema nenhum. E daí sim, quando eu desligar dos 50%, quer dizer que ela baixou, os dois vão ficar 0. Daí sim, quando eu desligar dos 50%, quer dizer que ela baixou, os dois vão ficar 0.
aí que ele vai ligar a bomba novamente. Então nós podemos até evoluir isso aqui para os 3 sensores, né? Mas finalizando o projeto que o aluno está fazendo agora, isso já resolveria aquele problema. Vamos fazer mais um teste. O nível está bomba ligada, chegou no 100%, a bomba continua ligada, ele simplesmente não entrou mais naquela ação, mas uma vez que você deixa a porta em alta, ela vai continuar em alta até que você deixa lá embaixo. Então a bomba continua ligada, ele vai chegar no 100%, desliga a bomba. Ok, os dois chegou no 100%, começou a diminuir a água, começaram a consumir aquela água, começou a diminuir. Diminuindo, chegou no 100%, está zero, ainda não ligou a bomba novamente, e somente agora, continua desligada a bomba, porque o relé, o último acionamento foi de desliga, e agora sim, quando eu sair, 50% ele vai ligar novamente. E vai ficar nesse processo de loop, esse controle automático. Então, esses 2 sensores, o sistema sim já funcionaria. Agora, no segundo momento, nós vamos começar a melhorar esse sistema. Vamos criar outras formas de controle. Vamos nessa, então?